A transmissão começa em coloque-se com a imagem da sala de rua a tremer e o ecrã coberto de artefactos digitais. No canto da tela, o relógio da plataforma marca 3:17 e o chat avança rápido demais para ser lido. Alguém está a ouvir isto? Não desliguem, por favor. Entre o ruído metálico surgem vozes infantis distantes como se viessem debaixo de água. Professor, não feche a porta. A aula ainda não acabou. O som instala a imagem que Rui congela num sorriso discursivo e o vídeo corta para preto. Uma frase branca aparece sobre o fundo escuro avisando que o arquivo seguinte perturbou alguns espectadores sensíveis. A seguir o ecrã desboca para uma sala mal iluminada e Rui surge calmo diante da sua câmara como no início da noite. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do canal Histórias de Fantasmas Curtas. Hoje eu quero pedir que fiquem comigo até tarde, porque a história desta noite não é apenas uma lenda, é um acerto de contas familiar. Se ficarem até às 3:17, eu vou partilhar uma gravação que nunca devia ter sido feita. Rui passa a mão pelo cabelo, olha rapidamente para o relógio no monitor e força um sorriso descontraído. O tema é uma aldeia do norte que desapareceu debaixo de um lar e uma professora que talvez nunca tenha saído de lá. Uma secretária à frente dele repousam 3 objetos antigos que contrastam com o teclado e um microfone moderno. Um relógio de bolso parado às 3:17, um caderno de capa dura muito tasca e uma fotografia de turma amarelada. Este relógio era do meu avô, que trabalhou na construção da barragem que imbuiu essa aldeia. Este caderno é o diário de uma professora chamada Marta Alves, que chegou lá em 1978, pouco antes da inundação. E esta fotografia aqui mostra a última turma daquela escola primária, pouco tempo antes de tudo desaparecer. Ele levanta a fotografia diante da câmara, aproximando devagar para que os espectadores possam ver as crianças alinhadas em 2 filas. Numa das extremidades está uma menina magra de cabelo escuro, com um olhar fixo demais para uma criança. Reparem na menina no canto esquerdo da primeira fila, o nome dela era Inês e é por causa dela que estamos aqui hoje. O chat começa a encher-se de mensagens com saudações, provocações e comentários sobre a expressão ceia da criança. Entre sinais de riso e piadas surgem frases como "já estou arrepiado" ou "isto lembra histórias de barragens no interior do Brasil". Antes de começar, quero fazer um pacto convosco hoje. E ficar até ao fim, até às 3:17, vai ouvir a gravação que eu fiz à beira do lago, na mesma hora em que o relógio parou naquela noite. Se não acreditam em nada disso, podem ouvir com curiosidade. Se acreditam, talvez seja um disco ouvir, mas a decisão é vossa. Tu baixa os olhos para o diário, abre o caderno com cuidado e inspira fundo, como alguém que se prepara para um ler em voz alta diante de uma turma. A arte começa assim: escrevi estas linhas numa casa emprestada pelo município, enquanto o vento subia pelas frestas e a aldeia inteira parece segurar a respiração. A sala de Rui mergulha em silêncio e até o chat abranda, como se a audiência sentisse que uma fronteira acabou de ser atravessada. Cheguei à aldeia de autocarro depois de horas de curvas pela serra, com a sensação de que o mundo estava a encolher à minha volta. As casas surgiam cada vez mais afastadas e finalmente desapareceram, deixando apenas pedras castanhosas, penentes e uma estrada umedecida por um nevoeiro espesso. Quando um motorista me deixa uma pequena paragem, vi pela primeira vez as marcas a tinta nas paredes, números e cruzes desenhadas como sentenças silenciosas. A voz mata a cor na imaginação dos ouvintes, enquanto Rui acompanha a leitura com os olhos pousados nas páginas antigas. Disseram que eu tinha vindo dar aulas a uma aldeia que estava de partida, que dentro de pouco tempo não haveria nem casas, nem escola, nem igreja, apenas água. Ainda assim, as crianças precisavam de professor e alguém decidiu que eu seria a pessoa certa para ensinar durante as últimas semanas. No chat, alguém escreve que aquilo parece o início de um filme, mas outra pessoa responde que aquela situação aconteceu em muitas barragens do país. A escola era um edifício baixo de pedra, com as janelas altas e uma sala apenas, onde cabiam todas as idades misturadas. No meu primeiro dia apareceram 6 crianças, 4 rapazes e 2 raparigas, e atrás de uma senhora idosa que não me quis dizer o nome. Entre todos, vi uma menina que não tirava os olhos de mim, tinha o cabelo preso com um laço casto e segurava uma pequena chave enferrujada. Quando perguntei o nome, ela respondeu, Inês, mas a voz saiu tão baixa que quase se confundiu com o ranger das carteiras. Ao ouvir o nome, alguns espectadores querem no chat que já sentiram um arrepio, como se a simples nomeação da criança tivesse peso. Começamos a aula entre livros velhos e cadernos reaproveitados, enquanto lá fora máquinas distantes trabalharam na construção da barragem. De vez em quando um estorno ecoava pela serra e as crianças paravam de escrever, como se ouvissem o coração da terra abrisse. Rui fecha o diário por um momento e dirige-se novamente ao público, com o rosto mais sério do que no início. O meu avô contava-me, quando eu era pequeno, durante as obras da barragem via sempre histórias de avisos e presságios na aldeia.
Ele dizia que algumas pessoas juravam ver sinos a tocar a horas impossíveis e crianças a cantar ao pé do vidro depois do sol se pôr. Ele via-se dessas coisas na minha frente, mas quando pensava que eu não estava a ouvir dizia que certos dias simplesmente não deviam ter existido. Ele pôs a mão sobre o relógio de bolso e por um instante parece estar a sentir o peso frio de um cálice da memória. Ata nunca conheceu o meu avô, mas as histórias que ela escreve aqui encaixam demasiado bem no que eu nunca quis explicar direito. Ele volta a abrir o diário e o som da página a ser virada é captado claramente pelo microfone, como um pequeno corte no tino. Nessa primeira noite na aldeia o vento aumentou e eu quase não consegui dormir por causa do barulho nas telhas. A certa altura ouvi o que parecia ser o sino da escola e levantei-me a pensar que alguém precisava de ajuda. Quando saí à rua estava tudo mergulhado numa neblina fria e espessa que apagava as casas como se alguém tivesse apagado desejos num quadro. O sino continuava a tocar, mas quando cheguei à escola vi que o sino já não estava pendurado havia anos, estava só marca enferrujada na parede. Alguns espectadores escrevem mensagens rápidas dizendo que ouviram um sino ao fundo da live, embora Rui não tenha adicionado qualquer efeito até então. Outras pessoas garantem que foi apenas sugestão, mas começam a ajustar o volume como quem verifica se está realmente sozinho em casa. E então crianças em fila indiana a descer o caminho em direção à igreja eram sombras pequenas envoltas no nevoeiro, luzes fracas tremendo nas mãos. Gritei, mas nenhuma se virou e de repente percebi que não fazia sentido, porque todas as crianças que eu conhecia estavam em casa a dormir. Pisquei os olhos uma vez e elas desapareceram, levando consigo o som do sino e deixando a aldeia num silêncio tão pesado que quase me deitou ao chão. Já que estes comentários que repetem a palavra nevoeiro e vários espectadores dizem que sentiam a temperatura da sala baixar. No dia seguinte, Marta voltou à escola e decidiu não contar nada às crianças, porque achou que ia cansar-se da viagem. Mas reparem no que ela escreve sobre Inês a seguir. Inês foi a primeira a chegar à sala, trazia o cabelo solto e no pescoço, penado por um fio de lã, estava a mesma chave enferrujada que segurava no primeiro dia. Quando todos se sentaram de que desenhassem a casa, onde iam viver quando a aldeia fosse embora e a água tomasse o lugar da rua. Inês desenhou uma casa de pedra debaixo de ondas azuis, mas deixou uma janela iluminada e na janela desenhou uma figura pequenina segurando no algo que parecia a chave. Perguntei se era ela na janela e ela respondeu: não, é a minha mãe. Ficou a guardar a casa até a aldeia se lembrar de voltar. Rui faz uma pausa longa depois deste 3 e olha para a câmara como se procurasse a reação dos espectadores. E reparem nesta frase, ficar a guardar a casa até alguém se lembrar de voltar. É uma ideia de lealdade infantil, mas é também um parro perigoso porque não diz quem me tem de voltar nem quando. No chat quem me escreva que essa frase lembra promessas feitas a mortos e outros dizem que se sentem estranhamente culpados sem saber porquê. Agora, quero que ouçam a voz de outra pessoa, a única testemunha adulta que ainda está viva. Rui carrega num botão e um ficheiro de áudio gravado antes da live começa a tocar, com o som ligeiramente abafado de uma conversa em casa de um idoso. Eu já disse que não tenho nada em voltar a essa história, portanto, se está a gravar, terá direito e não corto o que não dá jeito a ouvir. Estou a gravar sim, mas posso parar a qualquer momento se quiseres. Compadre, não, que agora já comecei. Naquela altura eu era o guarda da zona à volta da barragem e mandaram-me vigiar o povo para não fazer confusão na evacuação. Disseram-me que a igreja ia ser o ponto de encontro na noite em que começasse a encher o ar porque ficava num lugar mais alto. Também disseram que eu tinha de garantir que ninguém voltava às casas depois de receber a ordem para si. O timbre de João é áspero, mas quebra-se em certos momentos, como se cada palavra tivesse sido engolida e regurgitada ao longo de décadas. Eu não sabia de horários, só sabia que um dia a água ia subir de vez e que, a partir daí, ninguém poderia ficar no vale. O problema é que a aldeia lá em cima decidiu mexer na hora e ninguém aqui embaixo foi avisado a tempo. Rui fez o áudio parar exatamente nesse ponto, deixando a frase suspensa no ar. A empresa da barragem diz que foi um erro de comunicação, uma mudança técnica de última hora. Para o meu avô e para João foi uma noite que não cabia em nenhum relatório nem em nenhum pedido de desculpa. Ele fecha o reprodutor de som, pop ao diário e diz ao chat que a partir daqui a história do passado e do presente começam a cruzar-se de maneira estranha. As semanas passaram com uma espécie de pressa triste. Todos falavam da mudança, mas ninguém afirmava verdadeiramente as coisas. As paredes continuavam cheias de fotografias, quadros e crucifixos, como se ninguém acreditasse que a água pudesse chegar tão alto. Uma tarde Inês ficou na sala depois que os outros foram embora, passou o dedo pelo quadro como se desenhasse algo invisível. Perguntei se não tinha de ir para casa e ela respondeu que a casa estava a aprender a respirar debaixo de água, precisava de tempo e silêncio. Mostrou-me a chave de novo e perguntou se na minha cidade as casas também ficavam guardadas por promessas.
Arta escreve que não soube responder e que sentiu uma vergonha súbita devido ao lugar onde as casas não desapareciam de um dia para o outro. E se apenas, quando fosse para a escola nova, podíamos prender a chave numa fita vermelha e usá-la como um colar da coragem? Inês sorriu pela primeira vez e prometeu que, se a mão esquecesse, ela sairia da casa mesmo que a água quisesse segurá-la. A promessa entre a professora e a aluna fica gravada no diário como uma linha luminosa, no meio de páginas cada vez mais inquietas. Lembro-vos de uma coisa importante que ainda não contei. O avô dizia muitas vezes que houve minutos daquela noite que foram apagados dos papéis. Ele guardava este relógio parado às 3h17 e jurava que aquilo não era a hora verdadeira do desastre. Pega o relógio diante da câmara e os espectadores podem ver a marca do tempo imóvel como um de metal que nunca se fecha. Arta não fala de horas aqui, mas fala do sino e dos vídeos na mesma altura em que os relatórios oficiais dizem que já não havia ninguém no vale. O chá volta a correr mais rápido. Alguns pedem entre a rua e avançar logo para a gravação. Outros dizem que preferem ficar só com a história escrita. Alguns não me chamam a atenção repetindo-se com mensagens curtas em letras minúsculas a dizer apenas "estou aqui" ou "presente". Vamos então para a noite da inundação, ou noite em que o ar nasceu, como alguns chamam. Fui chamada à pequena sede da empresa da barragem com a desculpa de assinar papéis que fui posto como professora de uma escola da cidade. Achei estranho, mas foi porque me disseram que não moraria e que era importante ficar tudo resolvido antes da evacuação. Do escritório via-se o vão pela janela de vidro e reparei que a água já cobria campos que na manhã anterior estavam secos. Perguntei se não era cedo demais para começar a encher e o engenheiro respondeu que os cronogramas tinham mudado, que estava tudo sob controle. Enquanto falávamos, ouvi lá ao fundo o sino da igreja tocarem o escalofrio percorreu uma espinha, porque o sino estava sem baralho desde o verão. Disseram-me que era impressão minha, que era o vento a bater em alguma chapa, mas eu via claramente as oscilações na torre. Rui vai lendo e a sua voz por um momento extremo, como se as palavras de Marta passassem através dele em vez de serem apenas repetidas. Quando finalmente me deixaram sair, corri pela estrada de terra abaixo, o céu estava carregado e o ar cheirava a ferro e lama. À medida que descia, sentia o chão vibrar sob os pés, como se o vale estivesse a engolir a própria respiração. Ouvi gritos vindos da igreja e apressei o passo, mas ao aproximar-me percebi que os gritos eram amafados, como se viesse atrás de uma porta muito grossa. A porta principal estava fechada e alguém tinha atravessado uma tranca de ferro pelo lado de fora. Bati com toda a força, chamei pelo padre, pelas crianças, por qualquer pessoa, mas a única resposta foi um coro de vozes altas do outro lado. Entre essas vozes reconheci a Inês a pedir que a professora cumprisse a promessa e a chamasse pelo nome para que a água a deixasse passar. Os dedos de Rui apertam a lombada do diário e a luz da sala parece mais baixa, embora ele não tenha mexido em nenhum interruptor. Tentei levantar a tranca, mas estava presa com um cadeado e gritei pelo guarda-João que eu sabia que andava por ali naquela noite. Ele apareceu ofegante, com um pé de cabra nas mãos e os olhos muito abertos, como se não me reconhecesse. Disse-me que tinha ordem para manter a porta fechada até que os caminhões chegassem para levar toda a gente, mas os caminhões não vinham e a água já subia. Vi pelas janelas laterais pequenas mãos a bater no vidro, vi a sombra de Inês coxa agradecida como se tentasse abri-lo por dentro. Gritei ao João para quebrar o cadeado e ele começou a bloquear o metal, enquanto dizia que aquela ordem não fazia sentido, que não era para ser assim. Quando finalmente a tranca se deu sobre o peito dentro da igreja, parecia um sobrevivente gelado. Não eram mais vozes, apenas água e um silêncio pesado. Arta não descreve corpos nem números, apenas a sensação de que a igreja se tornara uma garganta cheia de água e de nomes não ditos. Nesse ponto, vários espectadores comentam no chat que já têm dificuldade em respirar bem e alguns dizem que vão sair da live, mas continuam a escrever. Fon nunca contou isto para ninguém, até agora. Na gravação que ouviram há pouco, ele parou antes de falar da porta, mas quando desliguei a câmera ele disse-me que sonhava com aquelas mãos no vidro. Rui não reproduz essa parte áudio, mas assume a responsabilidade das palavras como se fossem dele. Ele dizia que ouvia à noite uma menina bater na janela da casa dele, sempre à mesma hora, sempre a pedir para sair. Já começa a encher-se com uma nova sequência de mensagens, todas com variações da mesma frase, posso sair agora ou ainda não. Alguns espectadores acham que é uma brincadeira do público, outros desconfiam de contas que nunca viram antes a participar. Ainda não é a hora da gravação, está quase, mas não ainda. Antes disso, quero ler-vos uma parte do diário que estava escondida na contracapa, colada com fita antiga. Não consegui escrever sobre o que vi dentro da igreja, a minha mão tremeu demais e o papel uniu-se com alguma coisa que prefiro não saber se eram lágrimas. Achava que tinha falhado com as crianças, mas percebi que a verdadeira falha tinha começado antes, quando aceitei vir para cá e fingi que tudo era normal.
Um homem da empresa pediu-me em privado que convencesse as crianças a ficar em casa na noite da evacuação para facilitar a contagem e os registros. Eu não concordei, tentei não obedecer, mas também não fui porta a porta falar com cada família porque tinha medo de perder o emprego e ser acusada de alarmismo. Quinto, pendurei o silêncio ao pescoço das crianças, como se fosse um colar pesado, e diz que o usassem sem reclamar. Prometi à Inês que, se alguma coisa corresse mal, eu voltaria para a buscar, mesmo que fosse preciso bater à porta d'água até ela abrir. Agora escrevo estas linhas sem saber se estou viva ou enterrada na lama, mas sei que a promessa continua de pé e que ela tem de voltar por nós. As últimas frases têm a caligrafia descrita como esgolar e inclinada, como se Marta estivesse escrita a apressar antes de fechar o caderno. Foi assim que encontrei o diário, a contracapa estava grossa e eu estranhei, cortei com cuidado e estas páginas estavam coladas ali, como se alguém as quisesse esfomer. O alfaibista disse-me que o caderno tinha vindo de uma casa perto lá, mas não soube dizer qual. Respira fundo e pousa finalmente o diário ao lado do relógio e da fotografia, criando um pequeno altar improvisado diante da cama. Agora já sabem porque é que eu escolhi esta história, não é só uma lenda, é um buraco na história da minha família e desta terra. Meu avô ajudou a ladeira para que segurou a água, mas nunca conseguiu falar da noite em que a água entrou pela igreja. Ele me veio a repetir que certos miúdos tinham desaparecido, como se alguém estivesse arrancado dos ponteiros e guardado noutro lugar. O relógio de bolso brilha de maneira estranha quando o segura perto da luz, como se a superfície espelhada respirasse. Vou então cumprir o que prometi a vocês. Há alguns dias fui a um lado às 3h17 da manhã e deixei o gravador a funcionar à beira d'água, exatamente por cima do que era a praça da aldeia. O chat divide-se entre curiosidade e medo. Alguns pedem para avançar logo, outros escrevem que vão tirar os earphones, mas continuar a ver. Se estiverem prontos, escrevam prontos no chat. Em segundos a palavra pronto repete dezenas de vezes, misturada com variações como preparar ou vamos embora é. Entre elas, surgem respostas curtas a dizer presente. Então vamos ouvir. Rui carrega no play e por um momento só se ouve o som do vento a passar sobre o microfone e o ruído suave da água a bater nas pedras. Aos poucos surge o som metálico muito distante, algo entre o toque de um sino e o ranger de uma corrente arrastada. Alguns espectadores começam a escrever que o áudio parece mexer com o volume sozinho, aumentando e diminuindo como se respirasse. De repente uma voz infantil surge no meio do ruído, clara o suficiente para não poder ser confundida com o vento. Professora, ainda falta uma lição. O arquivo original está e depois silêncio, mas na live algo diferente acontece, porque a voz continua a falar por cima do áudio gravado. Professor, por favor, não feche a porta. Prometa que vai chamar todos pelo nome antes de sair. A câmara de luz foca ligeiramente e, por alguns segundos, em vez do seu rosto, o público vê a superfície escura do lago, como se a lente estivesse noutro lugar. No reflexo da água parece haver uma fila de figuras pequenas alinhadas como numa fotografia de turma, mas sempre fora de foco. O chat enlouquece com mensagens que sobrepõem. Alguns dizem ver crianças atrás de Rui, outros juram que ouviram o próprio não sussurrado nos auscultadores. Entretanto, multiplicam-se contas novas com nomes genéricos que escrevem a mesma frase, ou se ir à casa de banho. Não sei se estou a ver isto da mesma maneira que eu, mas alguma coisa mexeu com a imagem aqui. Eu prometo que o vídeo não está editado em tempo real, não tem como fazer isso, nem sei fazer. A voz de Rui perde parte da segurança profissional e revela a pessoa que está sozinha num quarto escuro a falar para milhares de pessoas invisíveis. Talvez devêssemos terminar por aqui e apagar este cheiro antes que dê mais problemas. O cursor move-se vagarosamente em direção ao botão de encerrar transmissão, mas a interface parece não responder e o contador de espectadores começa a subir de forma descontrolada. Passa de alguns milhares para dezenas de milhares e depois para números impossíveis que nenhuma live do canal alguma vez alcançou. Entre os novos espectadores há nomes que não se parecem com utilizadores fiéis, apenas sequências de datas e horas antigas. Muitas dessas contas escrevem uma única palavra, presente como numa chamada de turma. Estamos todos aqui, professora. Estamos à espera da campainha. A voz infantil já não vem de fecheiro, mas ecoa na sala de Rui e no ouvido de quem escuta, como se soasse através dos auscultadores de cada um. Não sou professor, eu só queria contar uma história para vocês. Quem nos chama os nomes manda não e hoje foi você que nos chamou. O relógio de bolso sobre a secretária começa a vibrar levemente e a tampa abre-se sozinha, revelando os ponteiros presos nas 3:17. O som tem um signo de nitidez a live durante alguns segundos e depois tudo volta ao silêncio, exceto o som do jato a voar. A fotografia da turma ocupa agora o ecrã inteiro, a cor desbotada e o céu no WhatsApp em fundo a rostos, pequenos e sérios.
No canto escabinês olha diretamente para a câmara com a chave pendurada ao pescoço e um brilho nos olhos que não estava na versão mostrada no início. Na primeira fila, entre duas carteiras, há agora um lugar vazio com o nome Rui Vescado na madeira do botão. Já tenta comentar a mudança, mas as mensagens aparecem atrasadas e rapidamente são enquadradas por outras, todas iguais, dizendo ela ainda não acabou. A imagem congela, o plano da fotografia e lentamente parece até estar apenas o contorno do relógio e o som distante de água a mexer-se. A transmissão é dada como encerrada por problemas técnicos e durante alguns segundos muita gente pensa que se tratou de um efeito planeado para o final da live. No entanto, quem tenta voltar ao arquivo nos dias seguintes descobre que o vídeo aparece e desaparece da plataforma como se fosse carregado e esmovido sem explicação. Alguns juram que, cada vez que o vêem, algo muda na fotografia, o número de crianças, o lugar vazio ou a posição da chave ao pescoço de Inês. Outros dizem que encontraram o próprio nome entre as contas que escreveram presente naquela noite, mesmo não tendo comentado nada. Até que no filme ter ouvido um leve bater à janela do quarto às 3h17, como se uma mão pequena procurasse a tranca certa. Ao ver se a promessa de Marca de voltar pela turma nunca tenha sido cumprida do jeito que ela imaginou. Talvez tenha sido a lei de Rui a abrir uma porta nova entre a água e o mundo seco, usando a luz azul dos ecrãs como cobertor. E talvez cada pessoa que ficou até ao fim seja agora apenas mais um nome na chamada de mola que se pede todas as noites debaixo do ar. Se ouviu esta história até aqui, agradeço sinceramente por ter ficado connosco até ao último toque do sino. Se gostou deste passeio pela aldeia submersa, deixe o seu gosto no vídeo, porque isso ajuda muito a trazer mais histórias para o canal. Se ainda não está inscrito, convido-o a subscrever o canal Histórias de Fantasmas Cultas para não perder as próximas aulas assombradas. Escreva também um comentário a dizer se teria coragem de assistir a esta live sozinho de madrugada ou se preferia ver acompanhado. No canto inferior direito do vídeo há um código que pode usar ou então pode seguir o link na descrição para fazer um pequeno donativo e apoiar o canal. Na descrição vai encontrar também ligações para outras séries completamente diferentes, com mistérios e ambientes variados, para descobrirem noites futuras. Obrigado por terem prestado os seus ouvidos e a sua imaginação a esta história da aula das 3h17. Despeço-me por agora, desejando-lhe um bom descanso e espero vir encontrá-lo no próximo episódio das nossas histórias de fantasmas curtas.